Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de corpos condicionados aqui do nosso Class 2. E a gente já falou um pouquinho sobre o processo de limpeza na aula passada, né? E para que essa limpeza ocorra, nós vamos precisar de corpos bem preparados para receber esse conteúdo técnico, né? Então a gente precisa levar uma preparação física em paralelo às nossas aulas de balé clássico, para que esse corpo cada vez mais esteja mais preparado para receber esse conteúdo técnico que se torna um pouquinho mais pesado, mais maçante, para que o aluno consiga executar, né? Então, quando a gente começa a falar a partir de agora, por exemplo, no Class 2, em développés, né? Então, o aluno só vai conseguir realizar um développé a 90 graus ou acima de 90 graus se aquele corpo estiver condicionado a realizar aquilo, concordam comigo? Então a gente precisa falar sobre o condicionamento físico dos nossos alunos. E eu vou falar um pouquinho aqui nessa aula para vocês entenderem um princípio de dependência de movimento, né? Eu já venho falando um pouquinho sobre ordem cronológica de ensino, o que depende do quê, e isso também a gente vai trazer para a nossa preparação física, essa observação técnica do que aquele movimento depende, de qual musculatura depende, e a gente vai acabar utilizando agora muito daquele conteúdo que nós tivemos aí anteriormente, preparação física, cinesiologia, análise de movimento, anatomia, tudo isso, todo esse conteúdo que vocês já tiveram aqui no curso, agora vocês precisam utilizá-lo e analisar para que realmente o seu aluno tenha uma evolução. Então nós podemos dizer que existe algumas movimentações do nosso corpo, né, que influenciam o trabalho técnico inicial. Seja a rotação anterior, né, a rotação externa da coxa, o encaixe do quadril, a retroversão do quadril, a pisada supinada no pé, que a gente precisa realmente, não seria nem supinada, mas realmente, como a tendência é pronar essa pisada, né, a gente acaba pisando com mais intensidade lá no minguinho para que realmente aquele pé fixe daquela forma, as extensões de joelho que precisam ser trabalhadas, que o balé valoriza muito essa extensão de joelho, rotação dos ombros, todas essas, inclusive pode ver que eu falei só do movimento básico de estar parado no balé clássico, né? São movimentações que nem iniciam passos, mas que já exigem um condicionamento físico para ser realizado. Então a gente precisa falar, toda vez que a gente falar de balé clássico, nós precisamos falar sobre preparar esses corpos para receber essa técnica, né, que a gente ama tanto, mas que realmente a gente tem que entender que é difícil, né, e é difícil ensinar, e a gente precisa ter esse trabalho físico também bem observado. Então, para a gente conseguir evoluir esse conteúdo com os nossos alunos, a gente precisa observar individualmente os nossos alunos, olhar o déficit de aprendizagem de cada aluno. Por exemplo, aquele meu aluno que tem o quadril mais desencaixado, qual é o trabalho na preparação física que eu vou estar realizando com o meu aluno? Né? Aquele aluno que não consegue estender bem o joelho, qual que é o trabalho que eu vou realizar com ele? Se meu aluno tem a pisada pronada, qual o trabalho, né, que eu vou realizar com esse meu aluno? Então, a pergunta agora aqui é se você consegue, né, se você está observando os seus alunos de forma individual, porque cada corpo responde à técnica de um jeito e cada aluno vai apresentar um déficit diferente. E nesse déficit que a gente deve ter a atenção para desenvolver, porque senão o aluno não vai conseguir evoluir na técnica clássica. Nós precisamos, se o aluno, a gente quer evoluir os nossos alunos, nós precisamos olhar para aquilo que está mais prendendo eles naquele conteúdo, certo? Então eu quero falar também aqui um pouquinho sobre essa dependência de movimento, né? E para isso nós vamos fazer a segmentação do nosso corpo, do nosso movimento. Então vamos falar aqui, por exemplo, do nosso corpo lá paradinho numa preparatória, né? Qual é a primeira coisa que nós já falamos, né, lá no Class 1? Agora eu vou puxar aqui a orelha, se vocês lembram. Qual que é o primeiro movimento a ser aprendido dentro do balé? Dá um segundinho para pensar. Eu acredito que muitos de vocês devem ter respondido o andeor, mas eu quero lembrar que para a gente realizar o andeor corretamente, a gente tem um outro movimento, né, que não é um movimento de balé, mas é da onde sai todo o movimento, que é a retroversão de quadril. A gente precisa desse quadril encaixado. Lembra quando eu falei lá no Class 1 que tudo vai partir do quadril encaixado? Então eu gosto de chamar esse encaixe, a retroversão do quadril, de princípio zero. Então, porque todo o movimento vai depender desse,
né? Vai depender desse encaixe do quadril. Então, se o meu aluno não está encaixando direito o quadril, a primeira coisa que eu preciso começar a corrigir é fortalecer e fazer um trabalho corporal é realmente focado nisso, né? Então, trabalho abdominal para que o aluno consiga realmente encaixar esse quadril, entender o que é o encaixe do quadril, parte de consciência corporal, né? E a partir daí a gente pode segmentar um pouquinho mais para conseguir enxergar toda a movimentação. Então, se a gente descer do quadril para baixo para as nossas pernas, aí sim nós vamos entrar na rotação da coxa, nós vamos entrar na extensão de joelhos, nós vamos entrar na rotação dos pés também, porque existe essa rotação lá nos pés, existe a supinação, né? Na verdade seria uma eversão praticamente do pé ali também, então existem movimentos próprios ali, só para a gente estar parado, por exemplo, em primeira posição. Se a gente subir o tronco, nós vamos falar sobre o fechamento das costelas, sobre os encaixes das escápulas, sobre a rotação do ombro, sobre a orientação da cabeça, né? A musculatura de pescoço. Aí, se a gente for para braços, vamos falar sobre a rotação de cotovelo, rotação de punho, posicionamento dos dedos, né? Então, tudo isso para a gente falar só da posição básica do balé. Então, olha quanta coisa a gente já segmenta só quando a gente entra no assunto de condicionar esse corpo a receber o balé clássico. Não estamos nem falando ainda da técnica em si clássica, mas sim realmente de um corpo preparado para receber essa movimentação. Então a gente precisa ter mobilidade de quadril, né? Nós precisamos ter um corpo mais flexível, nós precisamos ter um corpo forte. Então tudo isso o professor tem que estar analisando, né? Principalmente indo em graus de déficit do aluno. Se meu aluno não faz isso, por que ele não está conseguindo realizar? Onde está a dificuldade dele? Né? Se meu aluno não estende o pé quando ele tira um tandi, qual é a dificuldade? Então, será que eu tenho que trabalhar mais plantiflexão? Tenho que trabalhar mais força, né, nessa plantiflexão? Ou é falta de flexibilidade, né? Então, quais exercícios eu vou trabalhar? Primeiro, você tem que entender se é déficit de flexibilidade ou um déficit de força, né? Ou os dois. O que eu vou trabalhar naquele movimento para melhorar, né, esse movimento do meu aluno. Então, tudo isso requer tempo do professor. Então, percebe? O professor não pode entrar em sala de aula sem estar com uma aula muito bem preparada, né? Sem ter anotações de seus alunos, né? Porque senão você não vai ver a evolução que você precisa. Só aplicar aula em cima de aula não vai fazer seu aluno evoluir. A gente precisa ter um olhar atento. E é isso que eu quero alertar vocês aqui, né? Para isso que acredito que vocês também estão fazendo curso, para que vocês possam melhorar esse olhar de vocês, certo? Então, princípio zero da aplicação, né, do condicionamento físico seria o nosso encaixe do quadril, nossa retroversão do quadril. E a partir desse nós descemos a análise, né, ou descemos para a análise de pernas ou análise de braços. E depois que a gente faz essa análise, essa conjuntura aí da posição parada preparatória, né, a gente pode partir para o movimento. Aí o que o tandi depende, né, o arrasto do tandi, a posição de pé lá quando está estendido, o retorno, tudo isso a gente vai analisando conforme apresentar esse conteúdo aos nossos alunos, certo? Então, sempre percebam, e isso exige muito estudo lá da anatomia, da cinésio, tudo isso que vocês têm, isso exige que vocês estejam em constante estudo, entendam cada vez mais do movimento humano, para que vocês consigam ver pequenos detalhes assim que fazem toda a diferença. Se o meu aluno, por exemplo, consegue levantar uma perna até 90, mas não consegue passar de 90, será que vocês conseguem perceber porque a musculatura exigida muda? Né? Então, quando a gente passa de 90 graus, ativa novas musculaturas. Se o meu aluno não está conseguindo ir, talvez porque a gente precisa trabalhar mais força nessas musculaturas. Né? Então, tudo isso, né, requer atenção. Então, eu deixo uma tarefinha aí para vocês nessa aula, né? Que vocês, a próxima aula de balé, independente do nível que vocês vão dar, que vocês observem os alunos de vocês individualmente, né? E percebam, se façam essas perguntas, né? Por que seu aluno não realiza aquele movimento? Então, ele vai retrocedendo a informação. O tandi ele não está estendendo, porque falta força nesse músculo. Ele não tem flexibilidade aqui, então preciso trabalhar a flexibilidade desse meu aluno nesse local. Preciso trabalhar. Então você consegue ir retrocedendo, ele está desencaixando o quadril, então é falta de força abdominal aqui. Então tudo isso você vai conseguir fazer
algumas perguntas sobre cada aluno, dá trabalho, né, fazer todas essas anotações, mas isso com certeza vai te ajudar a montar o melhor plano de aula, tanto da parte técnica dentro do balé, como também a preparação física que nós precisamos levar em paralelo, certo? Nós encerramos então essa aula por aqui e nos vemos em breve. Até mais!